Quanto será que eu preciso investir para ganhar 5 mil reais de renda passiva por mês? 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão? Tá? Vamos trabalhar algumas contas aqui para chegar no racional. Tá? Com esses 5 mil reais, a gente vai trabalhar numa carteira de fundos imobiliários. Por que fundos imobiliários? Porque faz sentido ter uma carteira de fundos imobiliários para esse objetivo de gerar uma renda passiva de 5 mil. Tá? Primeiro que os fundos imobiliários eles geram uma renda mensal, então a maioria dos fundos distribuem o valor dos seus rendimentos mensalmente, então isso gera maior previsibilidade para a sua carteira. Então, para quem está focando em renda, fundo imobiliário é um ótimo ativo para isso. Além disso, os rendimentos eles são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Diferentemente de quem tem um imóvel e recebe aluguel, tem que pagar de acordo com a tabela regressiva. Tá? E no fundo imobiliário você é isento de imposto de renda. Então, tem uma grande vantagem em relação ao imóvel em relação a isso. Além disso, fundos imobiliários possuem liquidez. Então, eu consigo vender parte do fundo imobiliário, algumas cotas do fundo imobiliário, em 2 dias. Eu tenho esse dinheiro comigo. 100 mil, 200 mil, dependendo do fundo, eu consigo até 1 milhão de reais em 2 dias, até com uma certa tranquilidade. Então, a grande vantagem do fundo imobiliário é que ele também tem uma certa liquidez, dependendo do fundo que você tiver investido. Além disso, você tem a diversificação. Né? Você investindo em fundo imobiliário, você pode investir em diversos setores, diversos ativos, então você não fica focado em um ativo só, um setor só. Tem diversos setores, diversos ativos, gestões diferentes, então você consegue melhorar o seu portfólio, consegue diversificar mais sua carteira e com isso ter um pouquinho mais de segurança. E para finalizar, quando você investe em fundos imobiliários, você também está exposto a ativos reais. Né? Você está exposto aos maiores empreendimentos imobiliários do país. Então, você tem uma segurança em relação aos ativos que você está exposto e, consequentemente, até a inflação também. Bom, então tá, pessoal. Agora eu peguei uma planilha do Excel para a gente fazer umas continhas aqui com algumas simulações, algumas carteiras, tá? Então, só para a gente entender, eu peguei aqui uma renda passiva de 60 mil, né? Então, ou seja, 5 mil durante 12 meses, tá? Considerei que os rendimentos dos FIIs vão ser em torno de 9% ao ano. A gente vai ter um ganho de capital de 3%. Aí você pergunta, mas pô, só 3%? Os FIIs vão subir só 3% ao ano? Tá, normalmente as cotas elas tendem a subir junto com a inflação. Se a gente considerar que a inflação é de 4, 4,5% normalmente, 5%, eu coloquei 3%, coloquei um pouquinho menos, porque os FIIs de papel eles rendem um pouquinho menos, tá? Então, pode ter sido um pouco conservador da minha parte, mas coloquei aí um rendimento total, somando rendimento de capital, em torno de 12%. Tá? Para mim, eu acho que faz bastante sentido. Tá? Então, rendimento 9%, você vai receber 9% ao ano, em média, e um ganho de capital de cota, o ganho das cotas, em torno de 3%. Tá? Então, a minha primeira simulação foi, comecei com R$ 0, o valor inicial foi zero, e eu fiz um aporte anual, vou colocar um aporte anual aqui para facilitar, de R$ 12 mil ao ano, né? O que seria equivalente a mais ou menos R$ 1.000 por mês. Tá? E chegando nessa simulação, vocês podem ver aqui já em amarelo, que o valor final, em 17 anos, eu vou conseguir, a R$ 637 mil, vou conseguir gerar uma renda passiva de 61 mil. Tá? Então, eu precisaria mais ou menos fazer esse investimento total. Então, perceba aqui que a gente chegou nesse valor de 687 mil, só que nem tudo desse valor, né, são referentes ao aporte que eu fiz. Né? Se você considera que só os aportes, você fez um 12 mil vezes 17 anos, né? Você aportou em torno de R$ 204 mil, mais o que você reinvestiu, né? Então, deixa eu somar aqui também, só para ficar claro, né? Então, eu considerei que foi reinvestido também os dividendos, tá? Isso é importante. Então, na verdade, ao longo do tempo, a gente investiu R$ 550 mil, ao longo de 17 anos, né? Isso diluído em todos os anos, para chegar em 637 mil, poder receber essa renda passiva de 60 mil. Só que isso a gente saiu do zero, com R$ 1.000 por mês, né? Basicamente. 12 mil por ano. O que realmente é bem pouco. Tá? Então, eu simulei mais algumas carteiras aqui. Basicamente, aqui eu só dobrei o meu aporte. Né? Ao invés de investir R$ 1.000 por mês, 12 mil por ano, eu estou investindo 24 mil,
né? E você pode ver que passa de 17 anos, a gente começa a passar para 12 anos. Se a gente for fazer a mesma conta aqui que a gente fez, do aporte total, estamos falando de 24 mil, né? Vezes 12, mais o que eu reinvesti de dividendo aqui. Então, estamos falando de 561 mil. Tá? Então, realmente vai ser mais ou menos isso, vai ser bem parecido. A gente vai começando a ver que mais ou menos um investimento de 550 mil ao longo dos anos para chegar nesse valor de 680 e poucos mil. Tá? Vamos ver uma segunda simulação aqui, já com agora um aporte inicial. Dessa vez eu coloquei um aporte de 50 mil reais, tá? Então já um aporte inicial de 50 mil e eu já aportava, fazia um aporte anual também de 24 mil, tá? Então você pode ver que aqui de 12 anos passou para 10 anos, porque foi um aporte pontual de 50 mil, tá? Então esse aporte de 50 mil lá no início me levou a ganhar 2 anos, tá? Do meu objetivo, beleza? Então, vou continuar fazendo a conta aqui. Foi 50 mais os 24 vezes 10, mais a soma, vamos ver. Também em termos de aporte foi 545 mil, um pouquinho mais do que a outra simulação, um pouquinho menos, na verdade, do que a última simulação. Tá, isso é porque, basicamente, os 50 mil eles foram rendendo, né, ao longo dos anos, e aí eu consegui aportar um pouquinho menos para chegar nesse objetivo. Quarta simulação, estamos falando de 100 mil reais, 100 mil reais de aporte, 12 mil, tá? R$ 1.000 por mês, tá? 12 mil reais ao ano de rendimento, e aí chegamos com 11 anos, está bem parecido aqui com 10 anos, tá? Então, um pouquinho mais de 11 anos, se eu fizer também a mesma coisa, tá? Então, a gente tem os 100 mil, temos os 100 mil reais, mais os 12 mil vezes 11 anos, mais a soma dos aportes que foram reinvestidos. Chegamos aqui a 530 mil, tá? Um pouquinho menos, só porque o nosso valor inicial de aporte estava bem maior, né? E aí ele foi recebendo esses juros compostos ao longo dos anos, e por isso eu vou precisar investir menos. Tá? E a última simulação, que é provavelmente a simulação que nos próximos vídeos eu vou usar como referência, né, para montar uma carteira de fundos imobiliários e chegar nesse objetivo de 5 mil reais, que é um aporte de 100 mil reais. Já estou começando a montar essa carteira, tá? Então, fiz um aporte de 50 mil no mês passado, agora fiz um aporte de mais 50 mil. Tá? Então, vou chegar nesse valor inicial de 100 mil com fundo imobiliário e vou tentar investir todo mês em torno de 2.500, tá? Que der aí mais ou menos para aportar, mais os reinvestimentos dos dividendos, tá? Então, com isso, nesses cálculos aqui, a gente chega mais ou menos em 8 anos. Então, vamos ver se vou ficar 8 anos fazendo um vídeo para chegar aí nesse valor de 680, 660 mil e gerar uma renda passiva de 5 mil, que vai ser o meu objetivo, tá? Então, só para finalizar também, fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, colocar os 100 mil mais os 30 mil de aporte durante 7 anos, mais os dividendos e fechou. 550 mil, tá? Então, vai ser mais ou menos isso. A gente vai ter que ter, para chegar ao longo dos anos nesse valor ali de 650 a 680 mil, a gente vai precisar mais ou menos fazer um aporte ao longo dos anos de 550, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Dá para, com o tempo, sim, a gente aumentar os aportes, talvez 5 mil daqui a 8 anos também realmente vai valer bem menos, a gente sabe disso. Mas é mais uma forma didática para mostrar para vocês que dá para fazer uma carteira bem legal de
imobiliários e garantir uma renda previsível ao longo do tempo, né? Gerar uma renda passiva mensal, isenta de imposto de renda, pelo menos por enquanto, tá? Então, é isso, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.